tudo bem? Aqui é a Vanessa, do canal Plantão Química, e hoje nós vamos falar sobre cinética química, focando ali nos conceitos iniciais dessa matéria e também no cálculo de velocidade média. Então, se você está se preparando para o vestibular da UERJ, vou te dar uma sugestão. Esse vídeo aqui está fazendo parte de uma playlist de um curso intensivo que a gente está fazendo, revisando todo o conteúdo de Química para a UERJ, tá legal? Então, se você quer ficar sabendo mais sobre esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá uma olhada nos outros vídeos que a gente já tem nessa playlist, tá legal? Então, bora lá para o slide. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre cinética química. E para a gente entender um pouquinho melhor o que é a cinética, eu quero mostrar aqui para vocês duas simulações de reações químicas, tá legal? Então vamos imaginar aqui que a gente tem uma reação entre o hidrogênio molecular e o flúor molecular, formando duas moléculas de ácido fluorídrico, o HS, tá legal? Então olha só, o flúor eu desenhei aqui como uma bolinha rosa, tá? E o hidrogênio como bolinha verde. Vocês podem ver que eles ficam se agitando pelo meio até que eles se encontram. Quando eles se encontram, eles se ligam e começa a acontecer a reação, até que eles se separam e formam as duas moléculas separadas. Tá legal? As duas moléculas de HF. Vocês viram a velocidade com que tudo isso aconteceu, não é? Agora vamos pensar que ela também pode acontecer dessa forma. Viram que foi muito mais rápido, não é? Isso é o que a gente estuda em cinética, tá legal? A cinética, ela é a ciência, a parte da química que estuda as velocidades das reações químicas, beleza? E o que é a velocidade da reação química? A velocidade geralmente é calculada como a variação da concentração de um reagente ou de algum produto dividido pela variação do tempo. Essa variação de concentração pode ser substituída por variação no número de mols ou variação na massa, tá legal? Apesar de que o mais comum, essa é a variação na concentração e na concentração molar, beleza? Então vamos lá. A velocidade, ela não é constante ao longo de toda a reação, tá legal? Conforme a reação vai acontecendo, a velocidade com que ela acontece vai diminuindo. Então, vamos imaginar uma reação bem simples, tá? A mais simples que existe, que é o reagente A virando o reagente B. Eu tenho aqui um recipiente cheinho de reagentes A. E eu tenho um gráfico em que eu vou avaliar a concentração desse reagente A em relação ao tempo, além de avaliar também a concentração do reagente B, tá legal? Então vamos pensar, lá no início a gente tem uma alta concentração de A e concentração nula de B, porque não tem nenhum B ali no nosso recipiente. Então, dei o start. Conforme o tempo vai passando, vocês vão vendo que a concentração do reagente A vai diminuindo, tá? E a concentração do reagente B vai aumentando, tá legal? Vou passar de novo para vocês verem, tá? Porque isso acontece tanto ali no recipiente quanto no gráfico. Então, vocês podem ver que no recipiente vão sumindo as bolinhas roxas e elas vão virando bolinhas verdes. Ao mesmo tempo, no gráfico, a gente pode ver que a concentração do A está diminuindo e a do B está aumentando, tá? Agora, a velocidade com que isso acontece se altera. Porque olha só, deixa eu botar aqui um ponteiro para poder mostrar para vocês. Não era isso que eu queria. Então, olha só. A velocidade de formação do B, lá no início, olha, com pouquinho tempo a gente já vai formando muito B, tá? Só que conforme o tempo vai passando, a gente precisa de um tempo maior para formar a mesma quantidade de B, né? Então, a velocidade de formação do B vai diminuindo. A mesma coisa com A. Lá no início, a gente tem uma concentração máxima de A. E aí, logo de início, ela já cai bastante, em pouco tempo. Mas aí, depois ela continua caindo, mas ela vai demorando mais tempo para cair. Isso quer dizer que a velocidade está mudando. Ela está diminuindo, tá legal? E mais tarde a gente vai ver o porquê que ela diminui. E, bom, a velocidade, o valor dela, depende da substância que a gente está falando, tá legal?
Então, eu vou ter essa aqui uma reação de formação da amônia, em que 3 moléculas de H2 reagem com uma molécula de N2, formando 2 moléculas de amônia, tá legal? A velocidade da reação é de 0,2 mol por litro por minuto, tá? Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 minuto eu tenho cada 1 minuto em 1 litro do recipiente eu tenho 0,2 mol da reação acontecendo, tá legal? Então vamos lá. Eu coloquei ali um coeficiente 1 do nitrogênio, porque geralmente a gente não coloca, mas só para vocês verem. E aí, olha só. A concentração, o coeficiente estequiométrico do N2 é 1. Então, a velocidade de consumo dele é igual à velocidade da reação. Já o H2, ele tem um coeficiente 3. Então, vamos pensar, se eu tenho um consumo de 0,2 mol de N2, eu tenho que ter 3 vezes esse valor de consumo do H2, beleza? Porque para cada um N2 que reage, eu tenho 3 moléculas de H2 reagindo, tá legal? E algo parecido vai acontecer com a amônia. Sempre que um N2 reage, eu tenho a formação de 2 amônias. Então, se 0,2 mol reagirem de N2, eu vou ter a formação de 0,4 mol por litro por minuto de amônia. Beleza, gente? Uma outra forma de fazer esse cálculo é usar uma formulinha, em que a velocidade da reação ela é a velocidade do reagente dividida pelo coeficiente estequiométrico desse reagente, tá? Então, por exemplo, eu medi ali a velocidade de consumo do H2, que é 0,6 mol por litro minuto. Se eu dividir esse valor por 3, eu chego na velocidade da reação, que é 0,2 mol por litro minuto, tá legal? E isso vai valer para todos os reagentes. Então, essa equaçãozinha aqui serve para a gente calcular tanto a velocidade da reação a partir de um reagente, quanto calcular de um reagente a partir de outro, beleza? Então, beleza, vamos lá. E, bom, velocidade média. Lá em física, vocês estudam velocidade média, né? Como é que a gente geralmente calcula em física a velocidade média de um carro? A gente mede o deslocamento do carro e divide pelo tempo que ele levou para fazer esse deslocamento, correto? A velocidade média, ela não é igual à velocidade instantânea, porque pensa, o carro ele pode ir muito rápido e aí, de repente, ir devagarinho. A velocidade média é a média aí dessa velocidade, tá legal? Em química, acontece a mesma coisa. Vocês lembram que a gente falou lá que a velocidade ela vai diminuindo conforme a reação acontece? Pois é, a gente pode usar a velocidade média para descobrir o quanto que reagiu por um período de tempo, tá? Porque essa velocidade está se alterando. Então, vamos lá, eu trouxe aqui a mesma reação, né, de formação da amônia, e a gente vai descobrir como calcular a velocidade média dessa reação, tá? A velocidade média, ela sempre é a variação da concentração dividido pela variação do tempo, tá? Dentro daquele período que está sendo estudado. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha de uma reação acontecendo. A gente tinha inicialmente uma concentração de N2 de 2 mol por litro e essa concentração foi caindo até chegar a 0,8 mol por litro. E o tempo que levou para isso tudo acontecer foi de 6 minutos. Então, se a gente quiser calcular aqui a velocidade média dessa reação, eu tenho que fazer a variação da concentração, então a concentração inicial, que é 2, menos a final, que é 0,8, dividido pela variação do tempo, que é de 6 menos 0, tá? Isso vai dar para a gente 1,2 dividido por 6, o que dá 2 mol por litro minuto, tá legal? É importante prestar atenção na variação do tempo, porque pode ser que a gente comece a medir o tempo, mas a questão que você está fazendo queira saber a velocidade média em um determinado período que não começou no início da reação, tá? Então, você sempre tem que prestar atenção nessa questão do tempo, tá legal? E aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma questão que é da Unespar, de 2017, e ela fala o seguinte: dada a reação 2S2 mais O2 dando 2SO3, calcule as velocidades médias de consumo de SO2 e da reação conforme os dados da tabela, no seguinte intervalo de 0 a 10 segundos.
E aí a gente pode ver que esse é o período todo que a tabela relata, né? Então vamos lá, para a gente calcular a velocidade média, a gente vai calcular a variação da quantidade dividida pela variação do tempo. E a variação da quantidade é de 6 mols de SO2 que a gente tinha no início, de menos 1, dividido pelo tempo, que é 10 menos 1, tá? Isso dá pra gente 5 dividido por 10, a gente tem uma velocidade média de 0,2 mols por segundo. E isso de consumo de SO2, tá legal? Porque os dados que a gente tem são do SO2. Só que se vocês prestarem atenção, a questão quer sim saber a velocidade média de consumo do SO2, mas ela também quer saber a velocidade média da reação. E aí lembra que a gente falou lá em cima que para calcular a velocidade média da reação é só dividir a velocidade média de consumo ou de formação da substância pelo coeficiente estequiométrico dela? Pois é, então olha só, o SO2 ele tem coeficiente estequiométrico 2. Então, para achar a velocidade média da reação, eu vou dividir a velocidade média de consumo do SO2 por 2. Então, eu chego a 0,1 mol por segundo. Tá legal? E isso na reação. E aí eu quero que vocês observem uma coisa. Na questão anterior, a gente estava trabalhando em mol por litro por segundo. Aqui a gente está trabalhando em mol por segundo. A unidade está mudando. Antes eu trabalhava com concentração, na questão anterior, e aqui eu estou trabalhando com o número de mols. E não tem nenhum problema. São duas formas de medir, duas unidades de se medir a velocidade, tá? Depende só da quantidade que está sendo medida ali naquela questão, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei antes para vocês, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente está revisando todo o conteúdo de Química. O nosso plano é conseguir revisar tudo até dezembro, tá? Então, se vocês querem prestar vestibular para a UERJ, já se inscrevam aqui no canal para acompanhar sempre que sair vídeo novo e acompanhem essa playlist, tá bom? E, bom, se você vai fazer prova discursiva de Química na UERJ, né, dependendo do curso que você vai fazer, eu tenho uma proposta para você. A gente tem um projeto em que a gente faz simulados semanais com várias questões bem no estilo da UERJ, tá? Com correção e com plantão de dúvida para vocês. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse projeto, ver se você quer participar, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você clicar e poder falar com a gente, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau!